Olá pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que você está abrindo esse vídeo. Bom, vamos corrigir esse vídeo de hoje, é para a gente fazer a correção juntos do formulário que eu fiz na internet, no Google, sobre o primeiro texto da nossa apostila, texto 1, água. Então acompanha comigo aqui, ó. A carinha do formulário era essa, quando você clicasse naquela linha azul, que a gente chama de link, né, que liga você ao material que a gente está disponibilizando na internet, você veria isso daqui. Então vamos lá, texto 1, água. Leia o texto 1 da nossa apostila para ajudá-lo a responder as questões a seguir. Toda coisa que tiver com essa estrelinha aqui, ó, vou dar um zoom. Deixa eu ver. Não dá para vocês observarem. Com essa estrelinha aqui, olha, ele é obrigatório. Você tem que dar alguma resposta, responde de qualquer jeito, mesmo que você não saiba, para que você possa depois enviar para mim o formulário. Bom, então vamos lá. Antes de prosseguir, digite seu nome. Ele tem aqui essa estrelinha, né? Então a gente vem, é o asterisco, a gente chama de asterisco, e digita o seu nome. Vou digitar o meu aqui só para deixar de exemplo. Depois, pronto, só fiz isso, vocês viram? Eu cliquei aqui em cima, ó. Tava aqui, sua resposta. Eu cliquei aqui em cima. Ele tá me falando, essa pergunta é obrigatória, você tem que responder. Então eu vou responder. Ana. Ok. Agora eu vou seguir, vou rolando a minha barra aqui. Tem um desenho, né, de um copo de água, uma garrafa de água, porque o nosso texto é sobre a água. Ele tinha pedido para a gente ler o texto primeiro antes de prosseguir, né? Então eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Só escuta. O corpo humano tem de 60% a 75% de água. Perdemos água do corpo todos os dias por meio da respiração, da urina, das fezes e do suor. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda que se beba pelo menos 2 litros de água a cada dia. Quanto de água você bebe por dia? Esse era o nosso texto. Então agora vamos começar com o exercício número 1. Olha aqui. Leia as frases e marque se é verdadeiro ou falso o que está escrito em cada uma delas. O corpo humano tem de 60% a 75% de água nele. Esse asterisco está me falando o quê? Que é obrigatório responder, tá bom? Então, o corpo humano tem de 60% a 75% de água nele. Verdadeiro. É o que a gente leu no texto. Então, basta eu clicar. Se você falar assim, não é verdadeiro, é falso, é só clicar aqui, tá vendo? Mas essa afirmação, ela é verdadeira. Então, eu clico aqui, verdadeiro. Segunda afirmação, perdemos água do corpo todos os dias. Isso é verdadeiro também. Nós lemos que nós perdemos água do corpo todos os dias por meio da respiração, da urina, das fezes e do suor. Vamos para a terceira afirmação. Devemos beber pelo menos 2 litros de água por dia. Sim, é verdadeiro, né? O Ministério da Saúde, ele recomenda que se beba pelo menos 2 litros de água, porque a gente perde água todo dia, então a gente tem que repor. Número 2. Olha só, marque todas as formas pelas quais podemos perder água do corpo. Aqui, ó, o mais importante é isso daqui, ó, todas. Você vai poder marcar mais do que uma, né? E para que você acerte essa questão, você tem que marcar todas, sem deixar faltar nenhuma. Todas as formas pelas quais podemos perder água do corpo. Vamos lá. Respiração. Perdemos água pela respiração? Sim. Urina, perdemos? Sim. Fezes, se perde água? Sim. Perde. Suor, perde? Sim. E alimentação? Não, na verdade a alimentação a gente repõe um pouco da água, né? Porque os alimentos também contêm água, então você está comendo, você está repondo um pouco da água. Mesmo assim, você tem que beber água mesmo, né? Já chupei mexerica hoje. Não basta, tem que beber água pura, tá bom? Quanto de água você bebe por dia?
É obrigatório também, olha o asterisco aqui. Aqui você vai falar quanto de água você bebe. Não tem uma resposta certa, mas claro que pela recomendação do Ministério da Saúde, o correto, né, seria que a gente estivesse dando conta de beber 8 copos de água por dia. Porque se forem aqueles copos de requeijão, né, 8 copos vão dar 2 litros. Né? Vamos para a quarta questão. Analise o desenho abaixo e marque as afirmações corretas de acordo com as informações que podemos tirar dele. Então, nós vamos observar, nós vamos analisar esse desenho. Depois de analisá-lo, nós vamos ler as afirmações e ver o que está certo, o que não está, tá bom? Então, olha só, o desenho fala do quê? Da quantidade de água no corpo por idade. Então, quanto de água a gente tem no corpo? Nas diferentes idades, durante o crescimento, durante o nosso envelhecimento, né? Olha só, aqui na lateral a gente tem as idades, 0 a 2 anos, 2 a 5 anos, 5 a 10 anos, 15 a 20 anos, 20 a 40 anos, 40 a 60 anos. Né? Esse desenho é para ilustrar a quantidade de água que a gente tem no corpo. Né? Então vejam bem, o bebezinho, ele tem o corpinho todo dele e teria como que a cabecinha aqui também com água. Por quê? Porque ele tem de 75% a 80% de água no corpinho dele. Não é à toa que aquela pele de bebê é maravilhosa. Tanto que quando uma pessoa tem a pele muito hidratada, muito bonita, a gente costuma falar, nossa, que pele de bebê. Não tem bebezinho, a não ser que ele esteja desnutrido, que ele esteja desidratado, que tem a pele áspera como nós. Né? A pele deles é bonita, brilhante, macia. Por quê? Porque está bem hidratada. Tem muita água. Né? Ele cresce um pouquinho, à medida que ele vai crescendo, olha só, agora aqui essa partezinha que ele tinha aqui da cabecinha, tá vendo? Já não tem mais. Por quê? Porque ele já está perdendo água, 70% a 75%. Do corpinho dele é água. 5 a 10 anos, ele tem de 65% a 70% de água no corpo. 10 a 15 anos, olha só, de 63% a 65% de água. Então, à medida que ele vai crescendo, que a gente vai crescendo, vai diminuindo a quantidade de água do nosso corpo. 15 a 20 anos, 60% a 63%. Era até uma pergunta interessante, né? Por que a gente vai diminuindo a quantidade de água no corpo? Na verdade, essa desidratação nossa, até o processo de envelhecimento, é isso mesmo. Né? A gente vai perdendo a capacidade de reter água. Mas por quê? Né? Então, quem tiver interessado aí, quem quiser fazer essa pesquisa, pode contar pra gente. Pesquisa. E quando a gente estiver voltando, né, quando nós voltarmos às aulas, conta pra gente o que você descobriu, por que a gente vai perdendo água ao longo dos anos e quais são as consequências disso, né, para o funcionamento dos nossos órgãos, para a nossa qualidade de vida, enfim. Bom, de 15 a 20 anos, ele já tem menos água ainda, olha, de 60% a 63%. Vocês estão percebendo, então, ó, que ele tinha aqui quando era bebezinho, né? Até aqui, ó, tava com água. Agora já diminuiu isso aqui tudo, né? 20 a 40 anos diminui um pouquinho mais, é de 58% a 60%. 40 a 60 anos diminuiu a quantidade, olha, de 50% a 58%. Lembra que a gente viu? Isso significa que em 100, se eu tivesse 100 copos, 50 estariam cheios de água, os outros já estariam vazios, né? Ou 50, ou 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. É isso que esse A significa, de tanto a tanto. Então, de 40 a 60 anos, a gente tem mais ou menos 50 a 58% de água. E quem tem 60 anos ou mais, né? Olha só, esse sinal aqui, ó, um pouco significa maior ou igual a 50% de água. Né? Então, veja bem, se fosse 100 copos de água, quando a gente beber, né, o bebezinho teria 75, 80 copos em 100, né? Se a gente imaginar 100 copos de água,
o bebezinho teria 75 a 80 copos cheios de água. E quem tem mais de 60 anos, né, ou 60 anos, teria desses 100 copos, né, teria o quê? 50 copos com água. Então o bebezinho está levando uma vantagem aqui, tem a mais o quê? 25 a 30 copos a mais de água para o bebê. Bom, foi o que a gente viu. Agora vamos ler e analisar cada questão. Lembrando aqui o que era para a gente fazer. Analise o desenho abaixo, foi o que a gente fez. A gente observou, a gente pensou sobre o desenho. E marque as afirmações corretas, as informações certas, de acordo com as informações que podemos tirar dele, né? Pelo que a gente entendeu aqui, o que está certo. Vamos lá. A quantidade de água em nosso corpo não muda com a idade. Está errado, né? Então não vou marcar. A quantidade de água em nosso corpo muda com a idade? Sim. Com a idade, o corpo vai ganhando mais água. Não, a gente viu que é o contrário, né? Que o bebê ele tem 25 copos a 30 copos de água a mais do que uma pessoa com 60 anos. Então, isso aqui está errado, não vou marcar. Com a idade, o corpo vai perdendo mais água. Desculpa, agarrou aqui, ó. Com a idade, o corpo vai perdendo mais água. Sim, isso está certo, de acordo com o que a gente viu aqui. Agora, olha só, outro desenho para a gente analisar. De acordo com o desenho, quais são as partes do nosso corpo que tem mais água? Então, aqui, ó, está o corpo de um adulto, né? Aqui, 60 anos ou mais, então, porque ele está marcado que a metade tem água aqui, ó, 50%, né? Dessa água toda que está no corpo, onde é que ela está? Ela está no sangue, ó, 81% aqui do sangue é água. Ela está na pele, 64% da água do nosso corpo está na pele. Ela está nos músculos, 75%. Lembra sempre, quando a gente fala por cento, significa, se fosse 100 copos de água, o músculo, nesse músculo, né, ele teria 100 copos de água. 100 copos. Só que dos 100, só 75 estão com água. O resto está com outras coisas. Que outras coisas, né? Gordura, açúcar, vitamina, sais minerais, né? Com essas coisas. Enzimas, sei lá, né? Bom, até agora o sangue é que tem mais. Ó, de 100 copos, ele teria 81 cheios de água. O sangue tem 81% de água, né? Bom, vamos seguir aqui. O cérebro tem 75, o coração tem 75, olha os pulmões têm 86. Então, o pulmão tem mais água que o próprio sangue, né? Olha o sangue, 81, pulmão 86. Olha o fígado, também precisa de bastante água, ó, 86% dele é formado de água. Os rins, 86% dele é formado de água. Olha as nossas juntas, 83% é formado de água. Agora, olha que interessante, ossos. Nos ossos, só 22% de água. É o que menos tem água, é o osso, né? E é realmente o tecido mais duro que a gente tem no corpo, são os nossos ossos, não é? Então, agora vamos ver o que era para a gente fazer. Vamos voltar aqui em cima e ler o que a gente tinha que fazer. De acordo com o desenho, quais são as partes do nosso corpo que tem mais água? Quais são as partes que tem mais água? Então eu vou pegar, gente, olha só, a que tem mais mesmo, tá bom? Porque aí não tem o erro, chance de errar. Então olha só, pulmões 86, fígado 86, rins 86. Tem algum órgão que tem mais do que 86% de água formando ele? Não. Então eu vou marcar essa daí. Ó, o que? O pulmão, cadê pulmão? Pulmões, ó, sangue, pele, músculo, cérebro, coração. Eles têm água, mas eu perguntei o que tem mais água. E a gente teve um empate aqui, ó. Pulmões 86, fígado 86, rim 86. É isso que eu vou marcar. Pulmões, fígado, rins. Vocês viram que eu não deixei nenhuma sem marcar. Então agora, ó, estão vendo esse botãozinho aqui verdinho? Tá escrito assim, enviar. Então eu clico e pronto, eu enviei. Enviei para onde? Para mim.
né, para quem fez o formulário. No caso, fui eu. E olha só, qual que é a resposta? O que a gente tem aqui? Ó? Texto 1, água. Muito bem, recebi sua resposta. Se eu quisesse ver, né, quantas respostas eu acertei, eu clico aqui nesse verdinho, olha, e já vou ter já vou saber se eu acertei ou não, imediatamente. Olha só, o nome não tem como dar certo ou errado, né? Olha só, esse primeiro aqui, toda vez que tiver com esse verdinho, esse tiquezinho e tiver verdinho, significa que eu acertei. Opa, acertei aqui. Tá vendo? Olha o verdinho aqui dizendo que eu acertei. Ainda tá falando assim, parabéns, o corpo de um adulto tem de 60% a 70% de água em sua formação. Olha aqui, acertei a outra resposta também. Como é que eu sei? Porque tá de verdinho, ticado de verde. Quando eu erro, vai aparecer de vermelho. Olha só, aqui mais uma vez o tiquezinho de verde e ó, o feedback. Feedback é resposta, devolução, de volta, né? É escrito assim, parabéns. É porque perdemos água do corpo todos os dias que precisamos beber água todos os dias também. A próxima questão eu acertei? Acertei. Como é que eu sei? Tá aqui, ó, de verdinho, né? E tá aqui ticado de verdinho também, ela era verdadeira. Olha o feedback, que é uma palavra em inglês que significa devolução, devolutiva, de volta, né? Olha só, parabéns. O Ministério da Saúde recomenda que bebamos pelo menos 2 litros de água todos os dias. Essa questão eu também acertei. Olha aqui como é que ela está de verdinha. Marque todas as formas pelas quais podemos perder água do corpo. Respiração, urina, fezes, suor. Tudo ticadinho aqui de verde. E o feedback? Muito bem. Perdemos água todos os dias por meio da respiração, da urina, das fezes e do suor. Esse quanto de água você bebe por dia, se você marcasse qualquer outra coisa aqui que não fosse 8 copos, ou mais de 8 copos, ou acho que 7 copos dava certo também. Eu coloquei como se ela tivesse errada, né? Não é que ela está errada, mas é que esse hábito ele precisa melhorar um pouquinho, né? Porque se a gente tem que beber 2 litros de água por dia, se você bebe um copo, você não está bebendo 2 litros de água por dia. Ah, eu bebo um copo de água e 3 litros de cerveja. Não, gente, cerveja não é a mesma coisa, até porque ela tem o álcool, e o álcool, na verdade, faz com que você desidrate mais. Então, você deveria beber ainda mais água. Qual que é o feedback, a devolução? Sua saúde agradece, você está bebendo uma quantidade muito boa de água. Olha o quarto. O quarto também, eu acertei. Acertei, como é que eu sei? Porque está aqui marcadinho de verde, tá vendo? Então, a própria pergunta, ela fica verde quando você acerta. E ela fica vermelha quando você erra. Que é para chamar a atenção que você errou. Então, você vai ler e tentar entender o que foi que você errou, tá bom? Como eu não restringi aqui a você responder só uma vez, se você errou, você viu que você errou e você quiser responder de novo, pode fazer, tá? Ó, aqui tá ticadinho de verde, ótimo. Qual foi o feedback? Ó, é em inglês, então eu leio feedback, né? Parabéns, a quantidade de água do nosso corpo vai diminuindo com a idade. Olha o quinto, tá certinho também, ele tá de verde, né? Tudo ticadinho aqui de verde. E o feedback? Ótimo, pulmões, fígado e rins são os órgãos que mais têm água em nosso corpo, 86%. Tá bom? Por hoje é só. A gente aproveitou para aprender um pouquinho como é que funciona esse formulário, não é? Tem um formulário agora da Bíblia que vocês têm que fazer também as questões. Façam, é um jeito interessante de você ver se realmente entendeu o texto, né? E é um jeito interessante da gente interagir, já que eu não posso estar perto de vocês, pelo menos eu ver quais são as dúvidas, né? Onde é que vocês estão errando mais, se vocês estão entendendo, fazendo certinho, se já estão se acostumando com essa tecnologia, porque às vezes você sabe a resposta direitinho, mas não sabe ainda usar a tecnologia, né? De qualquer forma, a gente vai ter que começar a nos acostumar com isso, né? Em breve eu espero que a gente possa estar conversando face to face, né? Pessoalmente, face a face. Abração para vocês, com Deus.